Naquela manhã, Carol acordou antes do nascer do sol. Desde a morte de Dennis, o silêncio da casa se tornara sua rotina. Um silêncio pesado, que não doía como antes, mas ainda estava lá, lembrando-a do que não estava mais lá. O cheiro de café fresco se misturava ao leve aroma de óleo e metal que vinha da garagem, aquele pequeno santuário que seu marido cuidara por mais de 4 décadas. Lá dormia seu Shelby GT500 1967. A joia que Dennis restaurara aos poucos, com a paciência de um artesão e o amor de um companheiro. Carol passava a mão no capô, como se pudesse senti-lo fazendo isso, e às vezes até falava com ele, em voz baixa, contando-lhe coisas simples sobre o dia. O tempo, o preço do pão, o nome de um novo vizinho. Era sua maneira de não pôr de Chloe completamente, mas naquela manhã algo parecia diferente. Enquanto caminhava em direção à cozinha, Carol notou pela janela que a porta da garagem estava entreaberta. Dennis jamais a teria deixado daquele jeito, nem por acidente. Ela sentiu um nó no peito e anda do Robe. Foi até lá. O ar tinha um cheiro diferente, oco, vazio. Quando acendeu a luz, de repente entendeu tudo. O Shelby havia sumido. O espaço onde o reflexo azul metálico do carro costumava brilhar, agora era apenas um retângulo de concreto frio. Por um momento, Carol pensou que estava sonhando, mas não. Suas mãos tremiam e ela teve que se apoiar na parede para não cair. Não havia necessidade de procurar mais. Ela sabia que algo terrível havia acontecido e que nada mais seria o mesmo. Minutos depois, ela ouviu um carro parando em frente à casa. Reconheceu o som do motor antes mesmo de vê-los. Era Brian. Seu filho saiu do carro com a cabeça baixa, e atrás dele apareceu Vanessa, impecável como sempre. Com aquele ar de elegância calculada que nunca inspirara a confiança de Carol, Brian evitou olhá-la. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Disse que havia vendido o Shelby. $15.000, explicou rapidamente, quase gaguejando, para financiar uma viagem de negócios e férias a Paris que Vanessa havia planejado. Para ele, o carro estava parado e poderia ser usado para algo útil. Carol ficou imóvel, sem palavras. Ela nem tinha forças para gritar. Sentiu apenas uma pontada no peito, como se tivesse sido traída 2 vezes. Uma pelo roubo, outra pela indiferença. Vanessa falou em seguida, naquele tom educado que soava condescendente. Ela disse que não havia sentido em exagerar, que Dennis teria querido que o dinheiro fosse usado para alguma coisa. Carol não respondeu, apenas olhou para ela. Dentro dela, algo se rompeu completamente. Não era o carro em si, era o que ele representava. Cada peça daquele Shelby havia sido montada com amor, com esforço, com história. Dennis havia prometido: quando eu me aposentar, vou te ensinar a dirigir e viajaremos juntos pelo país. Essa promessa virou pó. Brian, desconfortável, abraçou brevemente a mãe e foi embora. Carol ficou sozinha na porta da garagem, olhando para o espaço vazio, com uma mistura de raiva e tristeza que ela não sabia como conter. Passaram-se algumas horas, nas quais Carol não fez nada além de andar pela casa sem rumo. Não conseguia se concentrar em nada, nem mesmo em rezar. Foi então que o telefone tocou e uma voz masculina, gentil, mas urgente, pediu que ela fosse à concessionária. Aqui é Tom Graves, disse ele. Comprei o Shelby há algumas horas, Sra. Bennett. Mas tem uma coisa que a senhora precisa ver. Uma coisa que seu marido deixou. Lá dentro, Carol sentiu um arrepio. Não entendia como alguém poderia saber que Dennis havia deixado algo para trás, ou por que aquele homem falava com tanta certeza. Hesitou por alguns segundos, mas a curiosidade e um impulso mais forte que o medo a fizeram pegar as chaves e sair. Dirigir até lá era como atravessar uma neblina espessa, com cada semáforo lembrando-a de que o carro não estava mais na garagem. Quando ela chegou, Tom a cumprimentou com respeito e certa solenidade. Masterly, Shelby imaculada estacionada dentro da loja. Seu marido me ajudou a abrir este negócio há 2 anos, explicou. E ele me pediu um favor, instalar um compartimento secreto no teclado. Caso você precise saber a verdade, Carol olhou para ele sem entender.
Tom abriu o teclado e dentro dele havia um envelope amarelado, uma pasta e uma pequena chave. No envelope, com uma letra firme, estava escrito para Carol quando eu me for. Ler seu nome fez suas pernas tremerem. Tom saith. Discretamente, deixando-a sozinha. Ela abriu o envelope com cuidado, como se pudesse rasgar algo mais do que o papel. Lá dentro, encontrou uma carta que começava com uma frase que a deixou sem fôlego. Se você está lendo isto, meu amor, é porque suspeitei de algo que não podia ignorar. A carta prosseguia com uma calma que contrastava com um tremor das mãos de Carol. Dennis contou a ela que nos últimos 18 meses de sua vida, vinha investigando Vanessa secretamente. Descobriu que seu nome verdadeiro era Linda Marsh, uma mulher que se casara sob diferentes identidades em vários estados, enganando homens e famílias vulneráveis. Ela sempre repetia o mesmo padrão. Seduzia os filhos adultos de pais idosos, convencia-os a vender os bens da família e desaparecia com o dinheiro. Dennis havia reunido evidências, fotografias, documentos, registros, temendo que um dia Carol se visse sozinha e manipulada. No final da carta, ele escreveu: "Se alguma coisa me acontecer, confie em Tom e siga as pistas." Fiz tudo para protegê-la, mesmo depois de ter ido embora. Carol levou as mãos à boca, tentando conter as lágrimas que queimavam em seu peito. A pasta continha tudo o que a carta mencionava: certidões de casamento, cópias de carteiras de motorista falsificadas e nomes de homens que ela havia enganado. Havia também uma lista de contatos. Entre eles estavam Stanley Wright e George Murphy, vítimas anteriores. Carol ligou para eles naquela mesma tarde, ainda tremendo. Ambos confirmaram o que Dennis havia escrito. Vanessa Menos ou Linda Menos havia destruído suas famílias, roubado propriedades e desaparecido, sem deixar vestígios. Ela agora entendia o verdadeiro perigo dentro de sua própria casa. Ao fechar a pasta, sentiu uma mistura de medo e alívio. Medo, porque agora sabia que não havia imaginado os sinais. Alívio, porque Dennis, mesmo morto, ainda estava zelando por ela. Pela primeira vez desde sua partida, Carol sentiu que ele estava lá, de alguma forma, guiando-a. Naquela noite, Tom deu a ela o contato de Peter Coleman, um detetive aposentado que havia trabalhado discretamente com Dennis antes de sua morte. Carol ligou para ele sem muita hesitação. Peter a encontrou no dia seguinte em um pequeno café, longe do centro. Era um homem mais velho, com um olhar calmo e um caderno cheio de anotações. Ele confirmou tudo. Dennis o havia contratado para rastrear Vanessa desde o início. O marido dela ficou desconfiado quando ela começou a fazer perguntas sobre os bens da família, disse Peter. Ele sabia que algo não estava certo. Carol o ouviu em silêncio, tentando não desabar. Ele mostrou a ela fotos, recibos, extratos bancários. Vanessa havia aberto contas em nome de Brian, transferindo dinheiro secretamente. O que parecia paranoia da parte de Dennis era, na verdade, um ato de amor previdente. A cada novo teste, Carol sentia sua tristeza se transformar em outra coisa: determinação. Ela não se via mais como uma viúva frágil, sentia que tinha uma missão. Durante toda a vida, cuidará dos outros, pacientes, familiares, amigos, mas nunca se defenderá. Agora, entendia que precisava fazer isso. Não apenas por si mesma, mas por Dennis e Brian, mesmo que o filho deles ainda não merecesse totalmente. Passou a noite revisando os documentos, organizando nomes, datas e registrando cada detalhe. Na parede do escritório pendurou uma foto de Dennis com o Shelby, e abaixo dela, a chave do cofre que ele havia deixado. Não sabia exatamente o que abriria, mas sentia que o fim daquela história estava próximo. Nos dias seguintes, Carol se preparou em silêncio. Não disse nada a ninguém na vizinhança, nem mesmo a sua amiga e vizinha June, que frequentemente aparecia para tomar chá à tarde. Arrumou a casa, revisou papéis antigos e esperou o momento certo. Peter lhe mostrou como manter cópias digitais de tudo, caso algo desse errado. A idosa ouviu atentamente, sem perder a calma. Aprendera, ao longo de anos de enfermagem, que a serenidade era uma forma de resiliência. Às vezes, ao cair da noite, olhava para o espaço vazio na garagem e murmurava: "Quase lá, Dennis.
Quase lá. Cada palavra era uma promessa de justiça, não de vingança. Ela sabia que Vanessa e Brian voltariam em breve da viagem a Paris e precisava estar pronta para enfrentá-los se Sam perder o controle. No dia anterior ao seu retorno, Carol foi ao banco com a chave que Dennis havia deixado. Lá, o gerente abriu um cofre em seu nome. Dentro havia uma pasta azul e um envelope lacrado. Dentro, havia ações de uma empresa de tecnologia que Dennis havia comprado anos antes. Enquanto examinava os papéis, o gerente olhou surpreso. Senhora Bennett, isso vale muito mais do que a senhora imagina. Eram mais de $300.000. Carol ficou sem palavras. O envelope continha um breve bilhete escrito por Dennis, caso precise recomeçar. Ela saiu do banco com os olhos marejados. Sem saber se chorava de gratidão ou tristeza. Naquele momento, percebeu que o marido não havia deixado apenas um legado. Ele havia deixado um plano completo para salvá-la. Brian e Vanessa voltaram uma semana depois, bronzeados e sorridentes, como se nada tivesse acontecido. Trouxeram presentes, perfumes franceses e fotos de jantares elegantes. Carol os recebeu com a calma de quem já sabe a verdade. Serviu-lhes café, ouviu cada história e fingiu um sorriso educado. Enquanto Vanessa conversava sobre boutiques e degustações de vinho, Carol observava seus gestos, a maneira como controlava cada palavra. De Brian como o interrompia sutilmente quando ele tentava compartilhar algo próprio. Ela sabia que havia um cálculo por trás daquela voz doce. Em certo momento, Vanessa mencionou o carro. Provavelmente era melhor Vendôme, querido. Ninguém usava aquele carro velho. Carol olhou para baixo, mas sua mente já estava em outro lugar, pensando no momento exato de expô-la. Durante o jantar, Vanessa mudou de tom. Entre comentários triviais, ela inseria frases cuidadosamente escolhidas, esta caça-dive. Ser difícil de manter sozinha, né, Carol? Você deveria pensar em algo menor, algo que desse menos trabalho. Brian assentiu distraidamente, como se essas ideias já lhe fossem familiares. Carol ouviu em silêncio, lembrando-se das palavras de Peter. Ela vai tentar convencer seu filho de que você não consegue cuidar dos seus próprios negócios. Ela não respondeu, apenas se levantou para servir mais vinho. Sabia que qualquer reação poderia ser usada contra ela. Quando o casal saiu, ela olhou para a mesa vazia. Pela primeira vez, não sentiu dor, mas uma frieza precisa. A de alguém prestes a retribuir cada golpe com inteligência. Na manhã seguinte, Carol ligou para Brian e pediu que ele passasse sozinho na casa. Sua voz era calma, quase maternal, e ele concordou, sem suspeitar de nada. Quando ele chegou, ela o recebeu na sala de estar com uma mesa coberta de pastas, envelopes e fotografias. Quero que você veja uma coisa antes de falarmos sobre a casa, disse ela. Brian olhou para ela, confuso, mas sentou-se. Carol mostrou a ele a primeira foto. Vanessa com um nome diferente, ao lado de um homem mais velho em um casamento no Texas. Depois outra, na Flórida. E ainda outra, no Arizona. Cada imagem era um choque de realidade. Brian tentou rir, negar, dizer que devia haver um engano, mas Carol lhe entregou as certidões de casamento e os relatórios das vítimas. Seu pai descobriu tudo antes de morrer, acrescentou. Brian se levantou, furioso. Disse que a mãe estava sendo manipulada, que alguém queria separá-los, que o pai não teria feito isso. Carol não discutiu, apenas pediu que ele pegasse os documentos e os verificasse pessoalmente. Quando ele saiu, ela sentiu um vazio estranho, como se tivesse aberto uma ferida que estava coberta há anos. Naquela noite, o telefone tocou. Era Brian, com a voz embargada. Mãe, é tudo verdade. Ele falava entre soluços, implorando por perdão, dizendo que Vanessa tentara convencê-lo de que a mãe estava doente, que precisava de tutela e que vender a casa seria o melhor para todos. Carol o ouviu em silêncio, não o interrompeu. Ao desligar, permitiu-se chorar, não de dor, mas de alívio. O filho finalmente havia acordado. Naquela mesma noite, enquanto Brian tentava confrontar Vanessa, ela inicialmente negou tudo, com a serenidade de quem sabe mentir sem pestanejar.
Depois, percebendo que as provas eram irrefutáveis, mudou de estratégia, começou a gritar, a se fazer de vítima e a acusá-lo do Trickle. Mas quando ela mencionou a possibilidade de sair por alguns dias para clarear a mente, Brian percebeu que ela planejava fugir. Ligou para a mãe e para Peter, que rapidamente contataram a polícia. Ao analisarem as transações do cartão de crédito e do passaporte, descobriram que Vanessa tinha um voo marcado para a manhã seguinte, com destino a Lisboa. Ela não viajava sozinha. Havia comprado passagens em nome de outra pessoa e estava preparando malas de luxo, pagas com as contas de Brian. Ela foi detida no aeroporto pouco antes do embarque, com 3 malas cheias de dinheiro, passaportes falsos e um laptop cheio de documentos fraudulentos de vários estados. Imagens de sua prisão foram ao ar no noticiário local naquela mesma tarde. Carol assistiu em silêncio, com a televisão em volume baixo, enquanto segurava a carta de Dennis nas mãos. Ela não sentia alegria nem vingança, apenas uma calma profunda. Era como se finalmente pudesse respirar sem medo. Brian chegou logo depois, devastado. Elsie desculpou várias vezes, repetindo que não entendia como podia ter sido tão cego. Carol o abraçou com ternura silenciosa. Ela não disse "eu avisei"? Ela não o repreendeu. Ela sabia que o verdadeiro castigo do filho seria carregar sua culpa. Nos dias seguintes, Brian ficou na casa da mãe. Dormia pouco, mal comia e passava horas olhando fotos da garagem, dos troféus de Dennis e de ferramentas velhas que ainda cheiravam a óleo. Certa tarde, encontrou dentro de uma caixa de papelão o caderno que seu pai usava para documentar o processo de restauração do Shelby. Cada página estava escrita com precisão. Datas, peças, custos, mas também pequenas frases como "Brian soldou isso comigo hoje" ou "Carol trouxe meu café". Estava chovendo lá fora. Ao ler, Brian desatou a chorar. Não por causa do carro, mas por tudo o que ele havia ignorado enquanto seu pai estava vivo. Carol observava da porta, sentindo a ferida, embora profunda, começar a cicatrizar. E se você está lendo até aqui, provavelmente também acredita que ninguém deveria ter que descobrir a verdade dessa maneira. Histórias como a de Carol não chegam aos noticiários, mas existem menos em bairros tranquilos, em famílias aparentemente normais, em silêncios que escondem mais do que revelam. Diga-me de onde você está assistindo e compartilhe esta história para que mais pessoas aprendam que a intuição também pode salvar. Às vezes, o que você sente que não se encaixa é o primeiro indício de algo muito maior. Alguns meses depois, quando tudo parecia ter se acalmado, Carol recebeu um telefonema inesperado. Era Tom Graves. Ele disse que queria passar na casa dela. Tinha algo para lhe devolver. Naquela tarde, o som de um motor familiar quebrou o silêncio da vizinhança. Espiando pela janela, Carol viu o Shelby azul, estacionado em frente à garagem, o mesmo brilho metálico, a mesma presença, inconfundível. Tom saiu do carro e se aproximou com um sorriso discreto. "Dennis construiu isso para você, não para mim", disse ele simplesmente, entregando-lhe as chaves. Carol sentiu um nó na garganta. Ela não sabia se o abraçava ou se chorava. O ar cheirava a gasolina, a lembranças, a um desfecho. Pela primeira vez em muito tempo, o vazio da garagem seria preenchido com algo mais do que nostalgia. Com a ajuda de Brian, empurraram o carro para dentro e o cobriram com a velha lona que Dennis costumava usar. Foi um momento quase sagrado. Nenhum dos dois falou. Carol acariciou o volante, imaginando as mãos do marido sobre ele, as mesmas que um dia prometeram ensiná-la a dirigir. Naquela noite, Brian preparou o jantar. Não houve mais conversas tensas, nem olhares evasivos. Conversaram pouco, mas com sinceridade. Quando terminaram, Carol mostrou-lhe o arquivo do banco e explicou que Dennis havia garantido o futuro deles. "Não pelo dinheiro, filho, mas para que você se lembre de que ele sempre pensou em você." Brian chorou novamente, desta vez de gratidão, e prometeu que nunca mais deixaria ninguém machucá-la. Nas seguintes, Carol e Brian transformaram a rotina em algo novo. As manhãs, antes tão silenciosas, agora eram preenchidas pelo som da partida do Shelby. Ele a ensinava pacientemente como soltar a embreagem, quando trocar as marchas,
como ouvir o motor em vez de olhar o velocímetro. Cada lição terminava com risos e lembranças de Dennis. Carol se surpreendia com a rapidez com que o medo se transformava em confiança. Às vezes, enquanto dirigia pelas ruas largas do bairro, via o reflexo do carro nas vitrines e dizia a si mesma que, de alguma forma, Dennis estava lá, sentado ao seu lado, acompanhando-a naquele novo começo que havia planejado silenciosamente. O Shelby deixou de ser um símbolo de perda e se tornou uma ponte entre o que havia sido e o que restava. Brian começou a consertar os detalhes que faltavam. O estofamento do banco, um arranhão na pintura, o espelho retrovisor que Dennis nunca terminara de ajustar. Carol o ajudou, segurando as ferramentas e oferecendo café como fazia Ra. A garagem, antes um lugar de sofrimento, estava cheia de vida novamente. Certa tarde, enquanto Brian verificava o motor, Carol lhe disse: seu pai ficaria orgulhoso. Ele sorriu sem responder, mas havia paz em seus olhos. Pela primeira vez, ambos sabiam que o passado havia encontrado seu lugar. Com o passar dos meses, Carol tornou-se uma presença diferente para aqueles que a conheciam. Não mais a viúva silenciosa que evitava conversas sobre o passado, ela era uma mulher serena, com um olhar firme e energia renovada. Ela voltou à igreja aos domingos, reconectou-se com seus antigos colegas de enfermagem e começou a ajudar em um centro comunitário para idosos. Muitos lhe perguntavam como ela havia conseguido se recuperar tão bem, e ela respondia com um breve sorriso: tive uma boa professora. Ninguém imaginava a história por trás daquela frase. À noite, ela continuava a escrever pequenas notas no caderno de Dennis, acrescentando suas próprias linhas, como sei agora. Compartilhassem o mesmo diário. Numa tarde de primavera, enquanto arrumava o quintal, Carol viu Brian chegar com uma caixa de ferramentas e um buquê de flores. Achei que o Shelby merecia uma troca de óleo. E você? Um pouco de cor, disse ele. Passaram o dia juntos, rindo e em um silêncio confortável. O carro reluzente parecia observa-los, testemunha da reconciliação que Dennis imaginara sem poder vê-la. Ao cair da noite, sentaram-se na varanda, no ar quente e no som distante dos grilos. Carol apoiou a cabeça no ombro do filho e murmurou: nunca pensei que o final de uma história pudesse ser assim, tão tranquilo. Brian não respondeu. Simplesmente pegou a mão dela. Naquele gesto estava tudo o que haviam perdido e recuperado. No dia em que decidiram fazer a primeira viagem curta no Shelby, Carol acordou com uma mistura de nervosismo e excitação. Eles haviam planejado dirigir até o lago onde costumavam fazer piqueniques quando Brian era criança. O céu estava limpo e o ar cheirava a grama recém-cortada. Antes do sair, ela colocou uma foto de Dennis no painel, bem ao lado do velocímetro. Para você não perder o passeio, disse ela com um sorriso gentil. Brian ligou o motor e o rugido encheu a garagem. Carol sentiu arrepios na pele. Ao entrarem na Main Street, ela percebeu que não estava se despedindo do passado, mas aprendendo a conviver com ele, a deixá-lo acompanhá-la sem causar dor. A viagem foi tranquila. Passaram pelas mesmas paisagens que um dia exploraram em família. Os campos de trigo, o velho moinho enferrujado, a placa meio caída anunciando o café da cidade. Cada detalhe despertava uma lembrança, mas nada a fazia chorar. Quando chegaram ao lago, estacionaram sob um carvalho e saíram com um cobertor e uma garrafa térmica de café. Carol olhou para o reflexo do carro na água, com os olhos brilhando, e disse: este som, este vento, é como se ele estivesse aqui. Brian a observou em silêncio, sabendo que ela estava certa. Naquele momento, ele entendeu que não se tratava de substituir a ausência, mas de transformá-la em algo que os mantivesse juntos. No caminho para casa, a atmosfera dentro do carro era diferente. Não havia música nem conversa, apenas o som constante do motor e o vento batendo nas janelas. Carol sentiu uma paz que não sentia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, não teve medo do silêncio. Aceitou-o como parte dela, como um novo companheiro. Enquanto atravessavam o bairro, alguns vizinhos se inclinaram para cumprimentá-los. A mulher que antes evitava contato visual agora sorria e levantava a mão. Ao estacionar na garagem,
Carol desligou o motor lentamente e ficou parada por um momento, olhando para as luzes no painel. Ela não queria sair ainda. Era como se aquele momento final fechasse um círculo que permanecera aberto por muito tempo. Nos dias seguintes, Brian voltou ao trabalho, mas continuou a visitar a mãe todos os fins de semana. Levava pão fresco, consertava pequenas coisas pela casa e, às vezes, eles simplesmente ficavam sentados em silêncio, assistindo televisão ou olhando fotos antigas. Carol selou todos os documentos da investigação em uma caixa e os entregou ao advogado de Peter, que providenciou que as vítimas de Vanessa recebessem uma parte dos bens recuperados. Era sua maneira de fechar o ciclo, de devolver ao mundo um pouco do equilíbrio que Dennis buscava. No fundo, ele sabia que a justiça nem sempre vem nos tribunais. Às vezes, ela vem na forma de paz interior. Com o tempo, Carol e Brian encontraram uma rotina que os conectava sem palavras. As manhãs de sábado se tornaram o ritual deles. Limpar o carro, fazer café e conversar sobre coisas simples. O tempo, o bairro, os novos vizinhos. Carol aprendera a gostar dessas conversas leves porque entendia que nem todos os laços precisam de grandes gestos para se curar. Às vezes, enquanto Brian trabalhava sob o capô, ela olhava para o brilho do Shelby e pensava que sua vida era como aquele metal. Havia sofrido batidas, ferrugem, tempo, mas ainda refletia luz. Certa tarde, Brian mostrou a ela uma pasta com os planos para uma pequena oficina de restauração que ele queria abrir. Pensei em chamá-la do Bennett Motors como uma homenagem ao papai, disse ele com um sorriso nervoso. Carol sentiu um profundo orgulho, daqueles que dispensam palavras. Ela o encorajou, ajudou-o com a papelada e até o ajudou a limpar o espaço que ele havia conseguido alugar. Vê-lo voltar aos trilhos foi como ver uma versão mais jovem de Dennis. Com os mesmos trejeitos, a mesma paixão por consertar o que estava quebrado. Para Carol, esse projeto não era apenas um negócio. Era um sinal de que, apesar do tudo, sua família ainda estava viva. A oficina foi inaugurada naquele verão, com uma placa simples e uma foto emoldurada de Dennis perto da porta. No dia da inauguração, vários vizinhos passaram para parabenizar Brian. Alguns tinham ouvido boatos sobre o que havia acontecido com Vanessa, mas ninguém ousou perguntar. Carol ficou em canto, observando com uma mistura de orgulho e nostalgia. Quando Brian ligou o compressor de ar pela primeira vez e o som preencheu o espaço, ela sentiu que a história de sua família havia tomado um rumo inesperado, da dor ao renascimento. Aquele som metálico que ela antes associava ao trabalho, agora era música, uma melodia de continuidade e reparação. Nos meses seguintes, a garagem começou a prosperar. Brian recebia encomendas de carros antigos, e Carol, embora aposentada, o ajudava com contabilidade. A garagem deles voltou a cheirar a óleo e tinta, mas desta vez sem a tristeza. Fotografias de Dennis e bilhetes de agradecimento de clientes satisfeitos estavam pendurados nas paredes. Às vezes, depois de fechar a garagem, Carol passava alguns minutos sozinha, passando os dedos pelo capô do Shelby, relembrando cada passo daquela jornada. Não era apenas um carro, era o testemunho de uma história que sobrevivera à traição, ao medo e ao tempo. Com a estabilidade da oficina e a calma restauradas, Carol começou a escrever sua própria versão do que havia acontecido. Não para publicá-la, mas como uma forma de organizar seus pensamentos. Todas as noites, ela anotava memórias, sentimentos, fragmentos de conversas com Dennis que ainda ecoavam em sua cabeça. Ela chamou o caderno de As Coisas que Aprendi Quando Tudo Desmoronou. Nele, ela falava sobre confiança, sobre os silêncios que também são avisos, sobre a força que não se sabe, que se tem até não haver outra escolha. Maneira de dar sentido ao que havia vivenciado, de deixar um legado emocional para o filho, para que um dia ele entendesse como é difícil se manter de pé quando o mundo parece estar desmoronando. Às vezes, enquanto escrevia, o som da oficina acompanhava como uma batida cardíaca familiar. O som das ferramentas, o cheiro da gasolina, o bater constante do metal, tudo isso a lembrava de que estava viva, de que ainda estava construindo algo. Ela não precisava mais preencher as lacunas com lembranças,
porque o presente se tornara suficiente. Seu rosto, antes cansado, recuperou a cor. Seu olhar, a firmeza. Os vizinhos notaram a mudança. Disseram que ela parecia uma pessoa diferente. Carol sabia disso. Ela não era diferente. Era a mesma mulher, mas finalmente livre do peso do que não foi dito, do medo de ficar sozinha. E nesse processo, ela entendeu que a solidão às vezes também pode ser um refúgio. Com o outono, vieram os dias mais frios e a garagem começou a se encher de carros, precisando de manutenção antes do inverno. Brian trabalhava incansavelmente. E Carol, fiel ao seu estilo, aparecia todas as tardes com uma garrafa térmica de café e um sorriso. Era sua maneira de se manter presente sem ser intrometer. Às vezes, os clientes a reconheciam e pediam conselhos sobre saúde ou histórias sobre Dennis. Ela respondia com calma, com aquele tom sereno que só quem passou por tudo isso e sobreviveu, naqueles momentos. Carol entendia que seu propósito havia mudado. Não se tratava mais de perseverar, mas de transmitir o que aprendera. Certa noite, depois de fechar a loja, Brian propôs algo inesperado. Mãe, quero que façamos a viagem que o papai planejou. Não para o outro lado do país, mas pelo menos até o litoral. Carol olhou para ele, surpresa. Ela já havia pensado nisso muitas vezes, mas nunca ousara dizer. Ela assentiu com um leve sorriso. Passaram as semanas seguintes, preparando o Shelby. Verificaram o motor, trocaram os pneus, limparam cada detalhe. Na véspera da partida, Carol colocou a carta de Dennis no porta-luvas, para que ele possa vir conosco, disse ele. Ela dormiu pouco naquela noite, entre a excitação e uma paz recém-descoberta. A de quem sabe que, mesmo que o corpo de alguém se vá, seu amor ainda marca o caminho. O amanhecer da viagem foi claro e tranquilo. Carol preparou um café da manhã rápido, deixou um bilhete na mesa menos um hábito que Dennis tinha antes de sair para o trabalho, e entrou no Shelby usando um cachecol azul que havia sido seu. Brian dirigiu no início, mas depois de alguns quilômetros, entregou o volante a ela. Sua vez, mãe, disse ele sorrindo. Ela assumiu o volante com um leve tremor nas mãos, respirou fundo e girou a chave. O motor rugiu com a mesma força de anos antes. A cada quilômetro, a paisagem mudava. Colinas, fazendas, pequenas cidades que pareciam congeladas no tempo. Carol sentiu o ar frio da manhã limpo lá por dentro, como se cada respiração apagasse um pouco mais da dor que ela carregava. Por tanto tempo, durante a viagem, conversaram um pouco, mas cada silêncio era carregado de significado. Passaram por um campo de girassóis, e Carol se lembrou de uma antiga viagem com Dennis, quando ainda eram jovens e sonhavam em viajar pelo país. Ela sorriu, sem tristeza. Num posto de gasolina, enquanto Brian verificava os pneus, ela entrou para comprar água e um cartão postal com uma frase que lhe chamou a atenção. O amor verdadeiro nunca acaba, apenas muda de forma. Colocou-o no bolso sem dizer nada. Era exatamente o que sentia. Essa ideia menos simples, quase óbvia, menos resumia toda a sua história. Porque mesmo que a vida a tivesse derrotado, lá estava ela, dirigindo em direção ao horizonte com o legado do homem que a amara tanto. Chegaram à costa, no final da tarde. O céu tinha um tom alaranjado que refletia o mar calmo. Carol parou o carro perto do penhasco, onde o som das ondas quebravam contra as rochas e o ar cheirava a sal. Ficaram ali, sem falar, apenas olhando para o horizonte. Ela abriu o porta-luvas, tirou a carta de Dennis e segurou-a nas mãos. Conseguimos, querida, sussurrou. Brian se aproximou e a abraçou. Ficaram assim por um longo tempo, até o sol desaparecer completamente. Naquele silêncio compartilhado, Carol compreendeu que o luto finalmente havia acabado. Não porque tivesse esquecido, mas porque não doía mais lembrar. Naquela noite, eles se hospedaram em uma pequena pousada à beira da estrada. Da janela, Carol podia ver o Shelby estacionado sob o poste de luz. Parecia impossível que tudo tivesse começado com a perda daquele carro. Ela fechou os olhos e mentalmente repassou cada passo. A traição, a carta, a investigação, a verdade,
a reconciliação. Era como um filme finalmente chegando à cena final, mas sem drama, apenas com gratidão. Ela percebeu que Dennis havia deixado para trás não apenas evidências e dinheiro, mas um roteiro emocional para encontrar a paz novamente. Silenciosamente, ela agradeceu a ele por sua previsão, seu amor paciente e pela maneira como, mesmo em sua ausência, ele conseguiu reuni-los. Ao amanhecer, Carol saiu sozinha para uma caminhada pela praia. Ela carregava os sapatos na mão, e o vento emaranhava seus cabelos. Cada passo na areia molhada a lembrava de que ainda tinha uma vida pela frente. Sentou-se em uma pedra e olhou para o horizonte, pensando em como o amor pode continuar a guiar, mesmo quando tudo parece perdido. Fechou os olhos e ouviu o som do mar. O mesmo som que acompanhara tantas conversas com Dennis sobre o futuro. Mas desta vez, ela não se sentia melancólica, sentia liberdade. Era como se o mar estivesse lhe devolvendo cada parte de si mesma que ela havia cedido nos últimos meses. Quando ela voltou para a pousada, Brian a esperava com café e um sorriso tranquilo. "Você dormiu bem?" perguntou ele. "Sim, pela primeira vez em muito tempo", respondeu ela. Eles passaram a manhã passeando pela vila, comprando lembrancinhas simples e rindo de pequenas coisas. Em certo momento, Brian sugeriu emoldurar o cartão postal que ela havia comprado no dia anterior. "Para pendurar na oficina", disse ele. Carol aceitou, sabendo que esse gesto simbólico seria a maneira perfeita de fechar o ciclo. Quando voltaram, colocaram o cartão postal no balcão, ao lado da foto de Dennis. Em letra cursiva, lia-se: "O amor verdadeiro nunca acaba, apenas muda de forma." A viagem de volta foi silenciosa, mas não difícil. Carol olhou pela janela enquanto a estrada se estendia como uma fita sem fim. Cada quilômetro parecendo um passo à frente do passado. Quando chegaram ao bairro, o crepúsculo cobria as casas com uma luz dourada. Estacionaram o Shelby na garagem e ficaram sentados no carro por um momento, ouvindo o motor morrer. Carol pensou que o som antes doloroso agora era um suave encerramento. Ela saiu do carro e respirou fundo. A casa não parecia mais vazia. Tinha história, tinha propósito. Enquanto Brian guardava as malas, ela acariciou o batente da porta e disse suavemente: "Obrigada, Dennis, por não me deixar sozinha. Mesmo depois que você foi embora, nos dias seguintes, tudo voltou ao normal." Carol retomou suas rotinas, mas não mais com a sensação de preencher um vazio. Cada canto da casa parecia ter uma nova energia. A garagem brilhava de vida e as flores do jardim, que ela mal cuidava antes, desabrochavam como se entendessem que o inverno havia acabado. Certa tarde, olhando pela janela, ela viu Brian ajudando um adolescente da vizinhança a trocar um pneu. Dennis teria feito o mesmo. Naquele momento, ela entendeu que seu legado não estava apenas no carro ou no dinheiro, mas nos atos cotidianos de gentileza que haviam retornado às suas vidas sem que ninguém os planejasse. Certa noite, Carol ficou acordada até mais tarde do que o habitual. Sobre a mesa da sala de jantar estavam os bilhetes que ela havia escrito nos últimos meses. Ela os leu um por um, e em cada página encontrou uma versão diferente de si mesma. A mulher ferida, e que o duvidava, e que temia, e finalmente, a que decidiu encarar tudo. Ela sorriu com ternura. Não se reconhecia completamente, mas também não se repudiava. Havia aprendido que a dor não se supera, ela se transforma. Fechou o caderno, apagou a luz e foi até a garagem. Lá, sob uma lâmpada fraca, repousava o Shelby. Passou a mão no capô e sussurrou: "Agora estamos em paz." O metal ainda estava quente, como se o carro respirasse com ela. Se você chegou até aqui, provavelmente acredita menos, assim como Carol, que o amor verdadeiro não se apaga, apenas se transforma em outra coisa: força, calma, memória. Diga-me de onde você está vendo esta história e compartilha com alguém que precisa ouvir que o tempo não destrói o que um dia foi verdade. Às vezes, basta um gesto, uma carta ou um motor ligado para nos lembrar que a vida sempre encontra um jeito de continuar. Os anos se passaram e, embora os cabelos grisalhos de Carol se tornassem mais visíveis e a passagem do tempo se refletisse em sua pele, seu olhar
mantinha a mesma luz de quando ela entrou no Shelby pela primeira vez. A cada aniversário da morte de Dennis, ela e Brian faziam a mesma viagem ao litoral. Não precisavam de palavras. A jornada havia se tornado um ritual silencioso de gratidão. Às vezes carregavam flores, outras vezes simplesmente deixavam o vento fazer a sua parte. Na cidade, eram conhecidos como os Bennetts do carro azul. Ninguém sabia de toda a história, mas todos sentiam algo diferente neles. Uma serenidade que só quem já entendeu que o amor, quando é verdadeiro, nunca acaba, apenas muda de forma. Naquela noite, voltando de sua última viagem, Carol parou do lado de fora da garagem, antes de entrar. Olhou para o Shelby na penumbra e sorriu. Não havia tristeza naquela imagem, apenas realização. Dentro do carro, o chaveiro que Dennis usara por décadas ainda estava pendurado, com uma pequena inscrição quase desbotada, até o fim da estrada. Carol fechou os olhos e sentiu que, de alguma forma, aquele fim já havia chegado. Não o de uma perda, mas o de um propósito cumprido. Subiu as escadas com firmeza, respirou fundo e refletiu que a vida, mesmo com todas as suas despedidas, sempre oferece outra maneira de recomeçar.